E tem uma hora que ele fala isso, é um arquivo onde ele diz: as pessoas ricas acreditam que podem ter ambas as coisas. A pessoa de mentalidade pobre, e ele sempre bota mentalidade pobre, porque às vezes você hoje não tem dinheiro, você se julga pobre, mas a tua cabeça não é de pobre. Você tá com os arquivos mentais corretos. Então, daqui a 5 anos, tua situação tá muito diferente. Agora tem o cara que tá com dinheiro hoje, mas a mentalidade dele ainda é de pobre. Daqui a 5 anos, você vai ter que trocar de lugar com ele, né? O cara com mentalidade boa cresce, o outro decresce. É a questão do termostato que ele fala financeiro. Mas o que ele diz é, quem tem mentalidade pobre julga que ou é uma coisa ou outra. Então isso de ou amor ou dinheiro, ou saúde ou dinheiro, o que ele fala é a mesma coisa que perguntar o que é mais importante, ter o braço direito ou tua perna esquerda. Ambos são importantes, tem que abrir mão de um. Brunão, cara, vamos falar dos Segredos da Mente Milionária, livro de hoje. Quero saber se vocês aí já leram esse livro também. Eu fiz aqui algumas anotações, você veio aqui com a sua bíblia de anotação também. Quando que você leu esse livro? Olha, eu não lembro o mês certinho, mas eu lembro o ano, porque foi um dos primeiros livros de finanças que eu li. Era o ano de 2007. Eu estava na academia militar, estava no primeiro ano da academia e estava começando essa jornada de educação financeira. Já tinha lido alguns outros livros, né? Tinha lido um do Cerbasi antes, mas esse aqui muito mais focado em mentalidade. E foi transformador para mim. Porque eu pego assim as influências, e eu reli recentemente o livro, quando você me fez o convite para vir aqui no podcast, e tem coisas lá que eu nem lembrava que eu tinha tirado daqui. Como a própria estrutura dos módulos do Viver de Renda teve uma influência aqui. Eu tenho um módulo chamado Simplificação, que é uma coisa que ele fala no livro, em um capítulo sobre gestão financeira. A proposta de orçamento que eu uso é baseada também nesse livro. E o mais interessante é que esse livro, ele veio de um evento que o T. Harv Eker fazia, que é o Millionaire Mind Intensive, né, um seminário da mente milionária. E eu fui nesse evento presencialmente em 2016. Mas não porque eu precisava ir, eu queria levar a Malu. Porque a Malu tinha horror à venda, por exemplo. E hoje você pega o Instagram dela, ela tá vendendo o tempo todo, né? Ou é a Vibro, ou é a MAP. Inclusive eu vim pra cá, ela falou, já bota a camisa da MAP. Vai lá, né? Isso é a MAP? Isso aqui é a MAP, é a marca de roupa dela. Você vai ganhar. É porque... Quando for lançar a masculina, vai ganhar. Cadê, Malu? É porque... Então você tá usando a feminina, é isso? Não, essa aqui é a masculina, mas é a piloto, né? Entendi. Mas isso mudou pra caramba a maneira como ele encarava dinheiro. E, inclusive, foi lá, a gente tava num evento que tinha umas 1.500 pessoas, presencial, o que é até um negócio que a gente não consegue mais vislumbrar hoje, né, com a pandemia. Mas tinha 1.500 pessoas, o ingresso foi uns R$700 em 2016, aqui em São Paulo, que a gente veio, a gente morava no Rio. E o evento, eles botaram 1.500 pessoas lá para dar instrução, mas para vender tickets mais altos. Então vendiam um curso de 5, 6 mil, 8 mil, e no final eles juntavam um pacote que tinha todos os cursos por uns 20 e poucos mil. E era bizarro que era muito fora da minha realidade aquilo, né? Mas vendo aquilo acontecer, tinha até uma pessoa do meu lado, uma moça, eu comentei, caramba, que doido, as pessoas estão fazendo fila para comprar curso de 6, 7 mil reais. Ela, que louco, né? Loucura fazer isso. Aí quando eles anunciaram no palco, agora todos os cursos juntos num pacote por 20 mil, ela saiu correndo. Ela tava comentando comigo, que doido isso, e ela foi. Daí eu falei com a Malu, nossa, esse negócio de evento é bacana, vamos começar a fazer evento também? E começamos a fazer evento assim, pra muito menos gente, com palestras voltadas pra área de nutrição, pra públicos de 200 pessoas, mas foi depois desse evento que eu vi que, nossa, isso aqui é bom. Qual era o tamanho de vocês lá? A Malu tinha Instagram, eu nem tinha. Tu nem tinha Instagram? Eu tinha um Instagram que era uma moeda, que era o logo do Você Mais Rico, né? Mas eu só postava frases motivacionais ruins, tipo, se sua estrela não brilha, não queira apagar a minha, compartilhe com os amigos. Eu não tinha texto, eu não tinha tempo pra fazer isso. Então, ou eu não tinha, ou tava bem no começo disso. Alguns poucos seguidores. A Malu que já tava no comecinho. O YouTube ali. dela forte, né? Ainda não nessa época, tava começando. Já tava o YouTube já, mas não era forte ainda. Não era forte ainda. Nenhum dos dois, era bem no começo. Certo. Eu fui nesse evento também, só que eu fui um ano depois. E quando eu fui, eu acho que eu era o retardatário, assim, tipo, você já foi no MMI? Não, tá louco, como não? Aí o outro, você já foi no MMI? Não, tá louco. Então é o treinamento do Chief Harv Eker, só que ele não tava, era aquele Doug Nelson. Acho que era esse o nome dele. Que é o cara que, sei lá, é o pupilo dele. E tinha umas passagens, tinha uns vídeos dele e tal. Eu também fiquei chocado. Tem uma cena do treinamento que eu era assim, ó. Eu lembro até hoje, eu paguei Na verdade, cara, foi eu e o Thiago, o Negro, só que o Thiago ficou muito pouco, porque ele ganhou o convite, eu comprei. E aí... Que ano que foi isso? 2017. Era o começo do Thiago ainda na internet. Começo. Assim. E eu lembro que eu comprei o VIP, e ele ganhou o acesso de trás, que eu não lembro o nome, ele sentou um pouco, ficou ali, sei lá, 1h30, 2 horas, depois falou, João, tô indo, a gente se fala.
E eu lembro que teve uma cena que o cara falou assim, ó, né, no treino, né? Sem dar spoiler, mas essa pode. Escreva no papel quanto que você quer ter na conta daqui a, sei lá, 5 anos. E aí, cara, o Conrado Adolfo tava do meu lado, né? Aí eu peguei, escrevi assim. Eu lembro até hoje, eu escrevi 3 milhões de reais. 3 milhões de reais. Aí eu queria saber... Não deu nem 5 anos ainda. E aí eu queria saber quanto que o Conrado tinha escrito, né? Mas eu ficava olhando assim, né, cara? Aí, beleza. A galera escreveu. Aí o cara falou assim, quem escreveu 1 milhão? Levanta a mão. Um monte de gente. Pá. Quem escreveu 2? Pá. Quem escreveu 3? Eu. Pá. Quem escreveu 5? Uma galera. Pá. Quem escreveu 10? Uma galera. Pá. Quem escreveu 15? Uma galera. Quem escreveu 25 milhões de reais? Uma galera. Quem escreveu 50 milhões de reais? Um cara na minha frente. Eu falei, pô, eu escrevi 3, velho. O cara escreveu 50. Aí eu lembro que ele falou assim, mas galera, precisa ser poupador. Quem aqui não guarda dinheiro? O mesmo cara. Ousado na meta, mas tava muito fora ainda. Eu falei, velho, tipo assim, o cara tá delirando total, assim, né, meu? O cara nem guarda dinheiro, quer ter 50 milhões, sei lá em quantos anos, né? É muito louco. Então, eu também fiquei, cara, impactado com esse treino, porque eu vi que era uma questão de mentalidade. Eu classifico esse livro como um livro de mentalidade pra grana. É, né? Isso. Então, tá bom, vamos começar lá pelo seu modelo de dinheiro. Aliás, você segue esse cara, ele é uma referência pra você, ele se é de que tipo? Você como um cara que estuda finanças, dinheiro, o Steve Harvecker pra você é um cara que é referência? Já foi, continua sendo? Então, eu acho que o livro é um clássico dessa parte das finanças e muito bom pra quem é iniciante. Tanto que no meu curso, quando eu fui estruturar, o primeiro módulo, mentalidade, ele é muito inspirado no que a gente vê aqui no livro, sobre essa questão de modelo de dinheiro, né, crenças negativas quanto ao dinheiro, substituição dos arquivos ruins pelos bons, usando o linguajar aqui do livro. Então, eu acho o livro muito bom, muito bom. E eu nem lembrava que era tão bom assim, porque fazia muito tempo que eu já tinha lido. Só que eu não sei como é que ele tá em rede social hoje. O que eu sei é que, na minha opinião, ele tá melhor do que o Kiyosaki. Porque o Kiyosaki fala muita coisa em rede social, ele tá prevendo uma crise a cada mês. E aí ele acaba perdendo um pouco, né, o punch que ele tinha. Tem até o Kiyosaki, ele prevê o apocalipse todo dia. Exato. Né, até no Twitter, outro dia, ele postou um negócio lá. Fiz até um vídeo com base no que ele tinha postado. Ele falou, o mercado vai cair agora em outubro. O mercado só subiu. O Bitcoin subiu pra cacete. Assim, só um parênteses, você leu o fake dele? O livro? Do Robert Kiyosaki? Não, eu li o Pai Rico, Pai Pobre. Ele escreveu vários, depois eu não li os outros. Tá, que ele fala um pouco disso. E até alguns, né? Mas não todos. Mas o Kiyosaki, como ele tá errando muito, ele acabou perdendo um pouco do brilho que ele tinha antes. Até tinha um comentário no Twitter dele que eu achei muito bom, assim, muito sincero pra ele. Falou, cara, você escreveu um ótimo livro de finanças pessoais, só que agora você tá prevendo um apocalipse a cada mês. Sim. Segura a onda, né? Sim. Então, o T. Harv Eker, eu acho que ele deu uma sumida um pouco, assim, de rede social. Até os eventos que eles faziam, acho que por conta da pandemia eu não vi mais acontecer. Mas já tinha perdido também um pouco daquele hype que teve lá em 2016, 2017. Sim. Acho que a dinâmica de rede social acabou criando muita concorrência pra eles. Mas o livro em si, eu acho ótimo, cara. Eu também. Até quando você falou esse negócio de escrever as metas no papel, eu lembro que no meu treinamento eles mandaram fazer a mesma coisa. E o número que eu escrevi na época foi 1 milhão. Porque era o que eu queria ter, né? Era o objetivo de número redondo mais próximo, assim. E quando eu falei, né, pra Malu quanto eu queria, meu número era maior que o dela, inclusive. Sim. Aí logo depois o palestrante, ele falou uma frase que tá no livro aqui. Se um carvalho de 30 metros tivesse a mente de um ser humano, ele cresceria apenas 3 metros. É verdade. Porque ele ia pensar, não, já tá bom com 3 metros, nunca iria até 30. Eles começaram a falar, você tem que crescer o máximo que você puder crescer. E é incrível quando você fala, você foi em 2017, foi em 2016. A gente pega, né, 5 anos depois, no meu caso, 4 no teu, esses números hoje ficaram pequenos pra gente. É até um conceito que ele bota aqui no livro, termostato financeiro. Ele fala que cada pessoa tem um termostato. Então você pega o Jorge Paulo Lemann, o termostato dele tá alinhado pra bilhões. Sim. Se esse cara, de repente, ele perdesse tudo e ficasse só com 50 milhões, ele ia julgar um fracasso total. Sim. Sendo que, pra muita gente, 50 milhões é um negócio que é levar o termostato de 0 pra 100. Sim. Porque é um número totalmente real. Então lá eu tenho que reajustar meu termostato financeiro, porque pra chegar a 1 milhão, bastava continuar fazendo o que eu já tava fazendo. Não tava tão longe assim mais naquela época. Eu já tinha uma certa previsibilidade que não ia demorar tanto tempo. Com rendimento, né, com investimento. Agora, pra ter números maiores, não era só melhorar aquele processo, era fazer algo novo. Então, quando o meu termostato mudou, que eu falei, vamos fazer uma coisa nova, vou fazer palestra. Então foi ali naquele evento.
Então, cara, pra você foi um livro barra evento de mudança, de transformação, cara, esticou tua mente mesmo. Foi. O Mudança de livro, mindset. lá em 2007, foi muito bom, porque ele não fala em como investir. Mas ele já te dá uma sugestão de orçamento, já fala que você tem que investir. Tem um arquivo de riqueza onde ele diz que os ricos administram bem o dinheiro, Sim. as pessoas de mentalidade pobre não, que os ricos colocam dinheiro para trabalhar duro para eles, enquanto a pessoa de mentalidade Sim. pobre trabalha duro pelo dinheiro. Então aquilo mexeu com a minha cabeça, eu falei, tô no caminho certo. Certo. E em 2016 foi uma outra chave que mudou, que foi, olha, só de poupar parte do salário e fazer coisinhas pequenas não vai dar certo. Precisamos de alguma coisa maior, de uma Sim, big idea. sim. Aí veio a questão das palestras. Porra, animal, cara. Muito bom. Ó, ele começa lá falando, por exemplo, sei lá, modelo de dinheiro, que é como que você viu a vida, as experiências que você teve na sua infância, as palavras que você fala, as palavras que você ouviu dos seus pais, dos familiares e assim por diante. E aí, ele fala dos 4 quadrantes, que é o seu corpo físico, o seu corpo cognitivo, emocional e espiritual. E ele dá meio que uma formulazinha, né? Que é assim, ó, pensamento gera sentimento, sentimento gera atitude, atitude gera resultado. É muito claro isso no treinamento. Ele começa o livro também falando assim, ó. Não sei se você lembra dessa parte. No dia que você entrar no restaurante, pedir uma comida e não olhar o preço, você tá no caminho certo. Cara, eu usei isso. Ele até proíbe pedir frango nesse dia. É que é mais barato o frango. É verdade. Eu usei isso. Eu morava na Praia Grande. Eu e a Lalas. Era 2017. E aí tinha uma casa de comida italiana, massa. Eu bebi. Não, eu já não bebia. Então foi antes, cara. Não, então eu já não lembro mais. Eu já não bebia. Parei de beber em 2016. Mas acho que foi 2017, porque foi quando eu li o livro e tal. 16 pra 17. E eu lembro que a gente foi no restaurante e eu falei, vamos pedir. E não olha quanto custa. E eu não lembro quanto a gente pagou, porque já que eu não olhei o preço, também não lembro quanto eu paguei. E ali eu percebi que eu tava no caminho certo. Ele começa o livro falando assim, né? Então, o que você pensa gera o teu sentimento gera as tuas atitudes, e as tuas atitudes geram o teu resultado. Comenta um pouco sobre isso aí. É bem interessante essa parte do livro nesse começo, né? Inclusive essa fórmula, pensamentos, sentimentos, atitudes, ações terminando em resultado, é muito usado hoje em dia, todo mundo fala disso. Sim. E eu não sei quem foi o primeiro, mas eu vi esse conceito primeiro, foi com o T. Harv Eker. E ele fala que tudo começa no pensamento. Até quando você fez o post para divulgar o podcast, você falou, as coisas vão acontecer 2 vezes, a primeira na cabeça e depois no mundo real. E de fato, ele fala que muita gente tem resultados ruins com o dinheiro porque tem pensamentos e crenças nocivas quanto ao dinheiro. E ele fala que grande parte dessas crenças, elas foram estabelecidas através de 3 coisas. Uma programação verbal, então aquilo que você ouvia as pessoas falando sobre dinheiro, e raramente você tem contato com pessoas ricas que entendem o jogo do dinheiro. Geralmente você tem contato com o pessoal que está ali na classe média ou mais baixo do que isso, então geralmente o pessoal usa o dinheiro, aprendeu a usar, mas nunca estudou direito sobre como ele funciona. Então não costumam ser opiniões muito positivas. Além disso, você tem os exemplos, que é o segundo ponto. E qual que é o exemplo tradicional? Principalmente aqui no Brasil. Saiu uma estatística do Conselho Nacional do Comércio, CNC, ou Confederação Nacional do Comércio, não lembro agora direito. Mas falando que 70% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, por mais que, vamos supor que a prática verbal fosse positiva quanto a dinheiro, no exemplo, o normal no Brasil, Sim. ou pelo menos o comum, né, não deveria ser o normal, é as pessoas estarem endividadas. E o último ponto é uma experiência específica com grande carga emocional. Ele dá exemplos no livro, ele dá exemplo da mulher dele, que sempre que pedia dinheiro era pro pai porque a mãe nunca tinha. Sim. Aí o arquivo que ela tinha, quem tem dinheiro é o homem, Sim. né? A mulher não precisa ter dinheiro e toda vez que ela queria alguma coisa pedia pro marido. Sim. E aquilo gerava conflito entre eles. Ele dá o exemplo de uma moça que o pai morreu nos braços por preocupação financeira. A moça virou enfermeira, talvez até pra salvar o pai, né, inconscientemente, e toda vez que ela ganhava dinheiro, ela achava que aquilo era errado. E ele fala que esse é o ponto. Se você tem uma crença negativa quanto a dinheiro, se você acha que acumular patrimônio não é bom, você vai dar um jeito, né, os seus pensamentos vão levar a sentimentos nocivos, a ações ruins, e o resultado vai ser você desperdiçar o dinheiro até que só sobre na sua mão aquela quantia que você julga ser adequada. Se você acha que é imoral ter milhões, você nunca vai ter milhões. Se por acidente a vida te der alguns milhões, o cara ganha na Mega Sena, ele tende a gastar tudo até que só sobre o dinheiro que ele julga adequado. Sim. E é o que acontece mesmo. Historicamente, você pega pessoas que ganharam na loteria, a maioria, em 5 anos, está de volta à situação inicial. Sendo que às vezes é dinheiro que você pensa assim, meu Deus, é tanto dinheiro, como é que o cara consegue gastar? Sim. Eu lembro que uma vez, tem tempo já, mas saiu na Record,
uma entrevista com um cara que ganhou um prêmio da loteria gigantesco, antes do plano real também. E o cara, ele gastou tudo. Uma parte a inflação pegou, né? Inflação muito grande naquela época, mas ele contando a história dele, ele saía e pagava a conta pra todo mundo no restaurante. Ele não lavava roupa. Ele comprava a roupa, sujava e jogava fora. O carro dava um problema, só tinha que trocar óleo aos 10 mil. Ele andava até os 30, o óleo virava uma graxa, fundiu o motor. Ah, tá bom, deixa o carro aí. Então o cara, ele desperdiçou tanto dinheiro que no final ele ficou sem nada. E aí perguntaram pra ele, qual é o seu arrependimento? Ele falou, não ter comprado uma casa pra minha mãe. Eu falei, meu Deus, o cara ganhou um prêmio gigantesco e não comprou um imóvel pra família dele. Caracas. Então é esse o ponto, né? Ele fala, se você não tem crenças alinhadas, você nunca vai conseguir acumular patrimônio. E aí ele fala pra você identificar esse teu modelo de dinheiro. Porque esse seu modelo não é seu. Ele só foi passado pra você. Então o ponto é que você não é uma gravação, que ele diz. Você é o gravador. Se essa gravação não tá boa, você deleta e grava uma nova. Perfeito. E aí o que ele tenta fazer é colocar os arquivos bons no lugar dos arquivos ruins. Perfeito exemplo. Ô Bruno, cara, assim, outro parênteses que eu vou abrir aqui. Lá no teu Instagram, nas tuas mídias, você recebe perguntas, comentários de tipo assim, porra, Bruno, tu só fala de dinheiro? Não. Existe isso? Existe um cara, pô, você não vai falar... Tudo pra você é dinheiro, ou você só fala de dinheiro, ou nem tudo é dinheiro. Existe essas coisas? Então, tipo o só fala de dinheiro não. Até porque lá o assunto no Instagram, principalmente, fica mais amplo. No YouTube é muito dinheiro, né? É sempre focado em finanças. No Instagram a gente acaba falando de mais coisas. Então não, mas o que sempre aparece é... Dinheiro é muito importante, de fato? Dinheiro traz felicidade, né? Sim. Você não acha que amor é mais importante que dinheiro, né? Ou saúde? Ele coloca isso aqui, uma coisa... Pode-se fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Não confunde as coisas. Ele fala, até o livro tá marcado nessa parte. É uma fala, um princípio de riqueza, né? Porque eles têm os arquivos mentais e dentro dos arquivos da explicação tem certos princípios. E tem uma hora que ele fala isso, é um arquivo onde ele diz, as pessoas ricas acreditam que podem ter ambas as coisas. A pessoa de mentalidade pobre, e ele sempre bota mentalidade pobre. Porque às vezes você hoje não tem dinheiro, você se julga pobre, mas a tua cabeça não é de pobre. Você tá com os arquivos mentais corretos. Então, daqui a 5 anos, tua situação tá muito diferente. Agora tem o cara que tá com dinheiro hoje, mas a mentalidade dele ainda é de pobre. Sim. Daqui a 5 anos, você vai ter que trocar de lugar com ele, né? O cara com mentalidade boa cresce, o outro... decresce. É a questão do termostato que ele fala financeiro. Mas o que ele diz é, quem tem mentalidade pobre julga que ou é uma coisa ou outra. Então isso de ou amor ou dinheiro, ou saúde ou dinheiro, o que ele fala é a mesma coisa que perguntar o que é mais importante, ter o braço direito ou tua perna esquerda. Ambos são importantes, você tem que abrir mão de um para ter outro. Então isso chega bastante lá. Como se, por exemplo, ter mais dinheiro vai te trazer menos felicidade no final das contas, porque traz mais preocupações. Ele também aborda isso. Tem lá os arquivos de riqueza. A pessoa rica ela se torna maior do que os seus problemas, enquanto a pessoa pobre é menor do que eles. Então hoje, lógico que eu tenho preocupações que eu não tinha na época que eu não tinha dinheiro. Mas eu também eliminei uma série de preocupações através do dinheiro. Só esse ano, o meu cunhado pegou Covid no começo do ano, teve que ser internado às pressas, ficou muito mal, a conta do hospital deu mais de 100 mil reais. Quem pagou? A gente, porque o plano de saúde do exército não cobria o hospital que ele ficou. Perfeito. Isso tirou o meu sono? Não, se eu não tivesse dinheiro, eu estaria tirando meu sono até agora, eu pensando que eu podia ter salvado a vida dele, mas não tinha capital pra isso. Cara, a primeira vez que a gente bateu um papo, eu fui na tua casa, não sei quanto tempo tem, uns 3 anos atrás, talvez. Eu lembro que a gente falou sobre isso, porque você teve um problema na coluna. Tive. E o que segurou você no tratamento, ficar de boa, foi o dinheiro que você tinha guardado, o dinheiro que você tinha aplicado. Foi de fato. Então, ou seja, uma preocupação, ou vamos dizer assim, uma questão de saúde foi amenizada, tranquilizada, sei lá, diminuída, porque você fala, putz, do ponto de vista de grana, eu tô de boa. Isso mudou até a dinâmica do tratamento, João. Porque como assim? Funciona assim, hérnia de disco, e eu fui em vários médicos muito caros, né? Eles falaram assim, depois de um tempo conversando, depois que eu já tinha a deixa que o médico me deu, né? Eu fazia essa pergunta. Eu falo, tá, eles queriam me operar de início, porque a minha hérnia era gigantesca, era muito grande. Uma hérnia extrusa muito grande, eu não conseguia andar. O meu pé, eu faço aquele... Unilateral. Eu tava pegando a perna direita. Minha perna direita parecia uma antena de rádio, ficava irradiando assim, era horrível. E eu já tava perdendo o movimento do pé. Quando eu faço aquele story de pé no solo, eu sempre faço uma forcinha assim com o dedo pra cima, né? Sim. Esse pé direito não ia mais. E teve médico falando, se não operar, talvez nunca volte. Esse movimento aqui você pode ter perdido pra sempre. Teve cara que falou que eu ia ficar impotente, que eu ia começar a perder controle de esfíncter se não operasse rápido. Aí teve um médico que me falou, olha, na verdade, como você é um cara novo, se a gente não fizer nada, provavelmente daqui a 1 ano você tá bem.
Só que quem tem um ano pra deixar de produzir hoje em dia, né? Uau. Foi isso que ele falou. E eu pensei, eu tenho. Eu tenho um ano pra deixar de produzir se for necessário. Porque a cirurgia Ander de disco, ela resolveria o meu problema no dia seguinte. Eu sairia andando, pelo que eles falavam. Tranquilo. Só que é uma cirurgia na coluna, então é sempre complicado, né? Tem um percentual mínimo de problemas, mas quando dá um problema, é um problema sério. Então se fosse um problema na cirurgia, eu poderia perder o movimento da região ali pra baixo. Mas era uma chance pequena, porém acontece de vez em quando. E o ponto é que se eu opero com 30 anos a base da minha coluna, ela fica mais instável. Com 40 eu tô operando o meio, com 50 eu posso estar operando a cervical, com 60 eu tô botando pinos nas costas. Então eles falaram, olha, não dá pra te garantir que não vai ter um outro problema, eles não poderiam garantir nada disso, né? E eu falei, tá, e se eu não operar? Ah, vai demorar bastante tempo, mas provavelmente você vai ficar bem. Então eu falei, então eu escolho fazer um tratamento conservador e esperar o tempo que for necessário. Porque hoje eu tenho capital para poder priorizar a minha saúde antes de ganhar mais capital. Então é aquele ponto, né? O que é mais importante, o dinheiro ou a saúde? Ele até coloca uma frase, um princípio de riqueza, que ele fala que o dinheiro é muito importante nas áreas onde ele tem influência e insignificante onde não tem. Então a saúde é muito importante, mas eu só pude preservar e recuperar minha saúde porque eu tinha um dinheiro para isso. Cara, isso é incrível, isso quebra um puta de um paradigma, né? Eu lembro que quando a gente conversou sobre esse assunto, fez muito sentido para mim, muito sentido. Agora é o seguinte, nessa primeira parte sobre modelo de dinheiro, mindset, os arquivos que são colocados, como é que foi isso na tua família? Teu pai e tua mãe? Foi neutro? Foi positivo? Foi negativo? Como é que você classifica isso? Então, ele até fala que ou você sai igual os seus pais, pelo menos igual a um deles, ou sai totalmente oposto por rebeldia. E amo meu pai, minha mãe, nunca deixaram faltar nada pra mim. Mas também nunca sobrou muita coisa lá em casa. Porque dentro de perfis financeiros, né? A gente pode falar que tem um cara que é o financista, o cara que é o poupador. A Malu é uma poupadora de fábrica. Sim. Aí você tem a pessoa que é desligada com dinheiro, que é o meu pai, não ligava pra dinheiro. E tinha a minha mãe que era descontrolada. Então quando você casa um desligado com um descontrolado, dá ruim. Um não liga, o outro gasta muito. Então eu cresci numa família onde o normal era ter dívida. Tá. E olhando aquilo eu pensei, eu não quero isso pra mim. Então, grande parte dos arquivos aqui, de fato, eu encontrava situações onde eu via, nossa, eu tive um exemplo negativo aqui. Por exemplo, em 96, os meus pais tinham celular. Ninguém tinha celular naquela época. Aquele grandão. Era um grandão. Era pra falar entre eles e talvez com a Abílio Diniz, né? Porque era outra pessoa que tinha celular no Brasil. E era caríssimo. Era muito caro. Então, eu não sei por que cargas d'água eles tinham celular naquela época, mas tinham. Não tinha ninguém. Então, vendo aquele tipo de coisa, eu falei, poxa, eu não quero me comportar igual os meus pais nesse aspecto. Em vários outros, minha mãe é uma pessoa ímpar, assim, em termos de generosidade. Meu pai é a pessoa mais culta que eu conheço. Meu pai fica me zoando de homem de poucas letras, né? Eu leio pra caramba e ele fala, homem de poucas letras, porque ele é muito mais culto do que eu. Só que nesse aspecto financeiro, eles foram um modelo que eu falei, eu tenho que sair diferente disso. Então, meu modelo de dinheiro não pode ser igual ao dos meus pais. O termostato deles estava marcado, naquela época, mudou ao longo do tempo, mas estava marcado para negativo. Porque o normal para eles é não ter patrimônio e tá devendo. Sim. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, eu tenho que mudar.